Beleza. Eu estou ansioso para ouvir o que você vai me entregar. Aquele que você me mandou? Não cheguei a dar uma lida nele ainda não. Eu vi aquele que você mandou, o escolhido. Beleza. Aham. Interessante. Boa tarde. Ah, é de uma saga que o Rogério tá escrevendo. É, eu vi no grupo, ela mandou um negócio de vacinação. Vamos esperar, mas acho que já dá pra começar. Você lembra da parte onde a gente parou, Bruna? Ah, então eu já entrei aqui. A página 60, né? Vocês perceberam que eu estou com a webcam aqui agora? Uau. O, o, o maior problema que tem com essa webcam aqui agora é que a iluminação dela é muito ruim. Por algum motivo no Google Meet ela é muito ruim. Então parece que tá. Parece que tá tudo escuro, mas tem tipo um negócio, uma luz incrível ali e tá tudo escuro aqui. Eu não entendo essa câmera. Mas é isso. Agora estou. Vocês conseguem ver a minha carinha? Bom, então vamos começar, né, gente? Se você quiser, Bruno, eu posso começar a ler aqui. Beleza. Somente ao cair da noite, Gregor acordou de seu sono pesado como um desmaio. Certamente não teria despertado muito mais tarde, mesmo sem perturbação alguma, pois sentia que havia repousado e dormido o suficiente. Mas lhe parecia que passos fugidios e o cerrar cuidadoso da porta que levava à antessala o haviam despertado. Opa, alguém entrou aqui. Olá, Elisa. A gente já tá começando a ler, viu? Beleza. A gente tá na página 60. O brilho das lâmpadas elétricas. Oi? A metamorfose Kafka. Se quiser, eu posso mandar o PDF de novo. Beleza. O, o brilho das lâmpadas elétricas jazia pálido aqui e ali, no teto do quarto e no alto dos móveis. Mas embaixo, onde Gregor permanecia, estava escuro. Com Vargar, ele se moveu até a porta, ainda de forma desajeitada.
tateando com as antenas que agora havia aprendido a apreciar, para ver o que lá havia acontecido. Seu lado esquerdo parecia ter uma única e longa cicatriz, estirada de um jeito desagradável, e ele teve que mancar sobre as duas fileiras de pernas. Aliás, uma perninha havia sido gravemente ferida durante os incidentes da manhã. Era quase um milagre que apenas uma tivesse sido ferida, e se arrastava sem vida. Apenas a porta percebeu que o atrairá até ali de fato. Era o cheiro de algo comestível. Lá estava uma tigela cheia de leite doce, na qual nadavam pedacinhos de pão branco. Quase riu de felicidade, pois tinha uma fome ainda maior que a da manhã. E logo mergulhou a cabeça no leite até quase cobrir os olhos. No entanto, em seguida, recuou de novo, decepcionado. Não apenas a comida lhe trazia dificuldades por conta de seu lado esquerdo sensível, conseguia comer apenas se o corpo todo, resfriolante, colaborasse, mas também o leite, que antes era sua bebida preferida, e por isso a irmã certamente o tinha colocado ali para ele, não lhe agradava em nada. Assim, ele se afastou quase com nojo da tigela e se arrastou de volta para o meio do quarto. Na sala de estar, como Gregor entreviu pelo vão da porta, o gás estava aceso, mas, nessa hora do dia, em que normalmente o pai costumava ler em voz alta para a mãe e, uma vez ou outra também para a irmã, o jornal que circulava à tarde. Não se ouvia nenhum ruído. Talvez essa leitura em voz alta, da qual a irmã sempre lhe falava e escrevia, tivesse cessado nos últimos tempos. Porém, nos arredores também havia silêncio, mesmo que, de certo, o apartamento não estivesse vazio. Que vida quieta a família levava, disse Gregor a si mesmo e sentiu, enquanto encarava a escuridão diante de si, um grande orgulho por ter proporcionado aos pais e a irmã tal vida em um apartamento tão bonito. Mas como seria se agora toda a tranquilidade, todo o bem-estar, toda a satisfação tivesse de chegar ao fim de um modo apavorante? Para não se perder em tais pensamentos, Gregor preferiu se pôr em movimento e rastejou pelo quarto de um lado para o outro. Uma vez, durante a longa noite, uma das portas laterais se abriu um pouco, e depois outra, fazendo uma pequena fresta, e rapidamente voltaram a se fechar. Alguém tinha mesmo a necessidade de entrar ali, mas, ao mesmo tempo, hesitava em demasia. Gregor postou-se bem diante da porta que dava para a sala de estar, decidido a trazer o visitante indeciso de alguma forma para dentro, ou ao menos descobrir quem seria, mas então a porta não se abriu mais, e Gregor esperou em vão. Antes, quando as portas estavam trancadas, todos queriam entrar para ter com ele. Agora que ele havia aberto uma porta, e as outras tinham sido obviamente abertas durante o dia, ninguém mais entrava, e as chaves também estavam do lado de fora. Somente tarde da noite, a luz da sala de estar foi apagada, e então foi fácil constatar que os pais e a irmã tinham permanecido acordados até aquela hora, pois, tal como se podia ouvir com exatidão, os três estavam se afastando na ponta dos pés. Sendo assim, até o amanhecer, com certeza ninguém mais entraria para com Gregor. Ou seja, ele dispunha de um longo período sem ter perturbado para refletir sobre como deveria reorganizar sua vida agora. Porém, o quarto vazio e de pé direito alto, na qual ele foi obrigado a ficar escapachado no chão, o angustiava, sem que pudesse descobrir a causa, pois era o quarto habitado por ele já havia 5 anos. E com uma virada semi-inconsciente, e não sem um tanto de vergonha, correu para baixo do canapé, onde, apesar de ficar com as costas um pouco comprimidas e de não poder mais erguer a cabeça, sentiu-se bem acomodado.
lamentando apenas que seu corpo fosse largo demais para ficar protegido por completo embaixo daquele móvel. Ali permaneceu a noite toda, que em parte passou em semi-sono, do qual era despertado no susto pela fome, mas em parte envolvido em preocupações e esperanças indistintas que o levaram à decisão de que, por ora, precisava se comportar com tranquilidade e com paciência e máxima consideração pela família, tornar suportáveis as vexações que ele, em seu estado atual, era forçado a lhes causar. Logo cedinho, ainda era quase noite, Gregor teve a oportunidade de testar a força das decisões recém-tomadas, pois da antessala a irmã, quase totalmente vestida, abriu a porta e olhou para dentro com ansiedade. Não encontrou de pronto, mas, quando percebeu embaixo do canapé, Deus! Ele precisava estar em algum lugar. Não podia ter saído voando. Ela se apavorou tanto que, sem conseguir se controlar, voltou a fechar a porta com tudo. No entanto, como se arrependida de seu comportamento, tornou a abrir a porta em seguida e entrou na ponta dos pés, como se estivesse no aposento de alguém muito doente ou até mesmo de um estranho. Gregor tinha estendido a cabeça até quase a beirada do canapé e a observava. Será que ela perceberia que ele havia deixado o leite intocado, que de modo algum era por falta de fome? E será que ela traria outro alimento que lhe aprovesse mais? Se ela não fizesse isso por conta própria, ele preferia morrer de fome a lhe chamar a atenção para tal fato. Apesar de sentir uma urgência enorme de sair em disparada debaixo do canapé, jogar-se aos pés da irmã e lhe pedir algo bom para comer, mas a irmã imediatamente percebeu com surpresa a tigela ainda cheia, da qual apenas um pouco de leite havia sido derramado ao redor. Então a ergueu de pronto, não com as mãos desprotegidas, mas com um trapo, e a levou para fora. Gregor ficou extremamente curioso a respeito do que ela traria para substituir, e se entregou aos mais diversos pensamentos. Porém, nunca teria adivinhado o que a irmã, em sua bondade, fizera para ele. Para testar seu paladar, ela trouxe uma variedade de coisas, espalhando tudo sobre um velho jornal. Havia legumes meio apodrecidos, ossos do jantar, cercados por molho branco endurecido, algumas uvas passas e amêndoas, um queijo que Gregor havia dito ser intragável 2 dias antes, um pão seco, um pão com manteiga e um pão com manteiga e sal. Além disso, deixou tudo aquilo à tigela, provavelmente destinada a Gregor de uma vez por todas, na qual havia despejado a água. E por delicadeza, pois sabia que Gregor não comeria diante dela, afastou-se o mais rápido que pôde e até mesmo virou a chave para que Gregor percebesse que podia ficar tão à vontade quanto quisesse. As perninhas de Gregor zumbiram quando ele foi comer. De resto, seus ferimentos também já deviam estar totalmente curados. Não sentia mais nenhum impedimento. Surpreendeu-se com isso e pensou no cortezinho que fizera no dedo com uma faca, mais de um mês atrás. E em como esse ferimento ainda se causava bastante dor até 2 dias antes. Será que agora tenho menos sensibilidade? Pensou. Logo estava sugando com avidez o queijo, a qual havia sido imediata e enfaticamente atraído antes de todos os outros alimentos. Em sequência veloz e com os olhos marejados de satisfação, devorou o queijo, os legumes e o molho. Os pratos frescos, por sua vez, não lhe apeteciam. Ele mal conseguia suportar seu cheiro e até arrastou um tantinho para longe as coisas que queria comer. Já terminara havia um bom tempo e estava saciado. Parada no mesmo lugar, quando a irmã girou lentamente a chave, como sinal de que ele devia recuar,
Aquilo lhe causou sobressalto imediato. Apesar de estar quase cochilando, ele se apressou a entrar debaixo do canapé. Mas, mesmo que por curto tempo, custou-lhe grande força de vontade permanecer sob o canapé enquanto a irmã estava no quarto, pois seu corpo havia se arredondado um pouco por causa da comida abundante. E ali, naquela estreiteza, ele mal conseguia respirar. Com pequenos acessos de sufocamento, observou com os olhos um tanto esbugalhados como a irmã inocente varreu não apenas os restos com a vassoura, mas também os alimentos intocados por Gregor, como se esses também não fossem mais ser consumidos. E como jogou tudo rapidamente em um balde, que ela fechou com uma tampa de madeira, carregando tudo para fora. Mal havia se virado quando Gregor saiu debaixo do canapé, se arrastando, alongou-se e se encheu de ar. Agora. Pode ser.
Nossa.
Se quiser eu posso ler. Se quiser eu posso ler agora. Nos primeiros 14 dias, os pais não foram capazes de ir até ele, e ele ouvia com frequência como os dois reconheciam totalmente o atual trabalho da irmã. E embora, até então, não raro, ficassem irritados com a garota, que lhes parecia um tanto inútil. Agora, contudo, tanto o pai quanto a mãe aguardavam regularmente diante do quarto de Gregor enquanto a irmã o arrumava. E mal ela saía de lá, precisava contar com total exatidão como estava o quarto, o que Gregor havia comido, como havia se comportado dessa vez e se, talvez, houver alguma pequena melhora perceptível. A mãe, por sinal, também quis visitá-lo relativamente cedo. Mas o pai e a irmã a refriaram no início por motivos racionais. Que Gregor o virá com muita atenção e que endossara completamente. Mais tarde, no entanto, foi preciso segurá-la com violência. E quando ela então passou a gritar: "Me deixem ver Gregor! Meu pobre filho! Vocês não percebem que eu preciso vê-lo?" Gregor pensou que talvez fosse bom a mãe entrar. Não todos os dias, obviamente, mas talvez uma vez na semana. Ela entendia tudo muito melhor que a irmã, que apesar de toda a coragem, era apenas uma criança e, no fim das contas, talvez somente tivesse assumido uma tarefa tão árdua em virtude da leviandade infantil. O desejo de Gregor de ver a mãe logo se realizou. Durante o dia, em consideração pelos pais, Gregor não queria se mostrar na janela, mas também não conseguia rastejar muito nos poucos metros quadrados do assoalho, pois já era difícil suportar ficar deitado quieto durante a noite. A comida logo passou a não lhe proporcionar o mínimo de prazer, e, assim, para se distrair, desenvolveu o costume de rastejar em zigue-zague pelas paredes e pelo teto.
Gostava particularmente de pender do teto. Era muito diferente de ficar deitado num assoalho. Respirava-se com mais liberdade. O leve tremor atravessava o corpo e, na distração quase feliz que Gregor se encontrava lá em cima, podia acontecer de, para própria surpresa, ele se soltar e bater com tudo no chão. Porém, claro, tinha um controle totalmente diverso do corpo agora, e não se feria mesmo em uma queda tão grande. A irmã logo percebeu o novo entretenimento que Gregor havia encontrado para si. Ele também deixava, aqui e ali, rastros da substância grudenta ao rastejar. E então enfiou na cabeça que precisava possibilitar a Gregor rastejar em uma área melhor e maior e que tinha de retirar os móveis que o impediam, principalmente o armário e a escrivaninha. Porém, ela não tinha condições de fazê-la sozinha. Ao pai, ela não ousava pedir ajuda. A empregada, muito de certo, não teria ajudado, pois essa garota, que tinha por volta de 16 anos, resistia muito bravamente desde a dispensa da antiga cozinheira. Mas havia perdido a gentileza de poder ficar permanentemente trancada na cozinha e precisar abri-la apenas com um chamado específico. Assim, não restou outra opção à irmã além de apanhar a mãe quando o pai se ausentava. Com gritos animados de alegria, a mãe se aproximou, mas emudeceu a porta do quarto de Gregor. Primeiro, a irmã evidentemente verificou se estava tudo em ordem no quarto. Apenas então deixou a mãe entrar. Gregor havia puxado na maior pressa o lençol ainda mais para baixo e o deixado ainda mais amarrotado. De forma geral, parecia mesmo apenas um lençol jogado casualmente sobre o canapé. Dessa vez, Gregor também evitou espionar por debaixo do lençol. Abdicou assim de ver a mãe e ficou feliz apenas por tê-la vindo. "Venha, não dá para vê-lo", disse a irmã, que com naturalidade levou a mãe pela mão. Gregor ouviu as duas fracas mulheres tirando do lugar um antigo e pesado armário. A irmã sempre puxou para si a maior parte do trabalho, sem ouvir as admoestações da mãe, que temia que ela se esforçasse demais. Aquilo durou muito tempo. Após cerca de 15 minutos de trabalho, a mãe disse que era melhor deixarem o móvel ali, pois, em primeiro lugar, ele era muito pesado, elas não terminariam antes da chegada do pai, e com o móvel no meio do quarto, qualquer caminho de Gregor estaria bloqueado. Segundo, não tinham certeza nenhuma de que estavam fazendo um favor a Gregor com a retirada dos móveis. Para ela parecia ser o oposto. A visão da parede lhe oprimia de verdade o coração. E por que Gregor não teria essa mesma sensação? Afinal, já estava acostumado havia muito com os móveis do quarto, e dessa forma se sentiria abandonado no cômodo vazio. E não é como se mostrássemos pela retirada dos móveis que desistimos de qualquer esperança da melhora e deixássemos por conta própria, sem consideração nenhuma, concluiu a mãe, baixinho, quase aos sussurros, como se quisesse evitar que Gregor, cuja localização exata ela desconhecia, ouvisse até mesmo seu tom de voz, pois ela estava convencida de que ele não compreendia as palavras. Acho que seria melhor se buscássemos manter o quarto exatamente no estado em que estava antes, para que Gregor, quando voltar para nós, encontre tudo inalterado e possa esquecer com mais facilidade esse meio tempo. Ao ouvir essas palavras da mãe, Gregor reconheceu que a falta de qualquer atenção humana direta, unida à vida monótona em meio à família no decorrer desses 2 meses, devia ter bagunçado seu juízo, pois de qualquer maneira não teria conseguido explicar para si mesmo que, depois de tudo, pudesse ter exigido a sério que seu quarto fosse esvaziado. Será que realmente tinha o desejo de transformar o quarto quente, confortavelmente
equipado com móveis herdados em um covil, no qual ele pudesse rastejar com liberdade em todas as direções sem obstáculos, ainda que ao mesmo tempo estivesse também sob o jugo do esquecimento rápido e completo de seu passado humano, agora já estava próximo de esquecer. E apenas a voz da mãe, que havia tempo não escutava, o sacudira. Nada devia ser retirado. Tudo precisava permanecer. Não podia ser privado da influência benéfica dos móveis em seu estado. E se os móveis o impediam de rastejar inutilmente em círculos, não era prejuízo algum, mas sim uma grande vantagem. Contudo, infelizmente, a irmã era de outra opinião. Ela tinha o hábito, ainda que não inteiramente injustificado, de se apresentar como especialista diante dos pais nas conversas sobre as questões relacionadas a Gregor. E assim, também naquele momento, o conselho da mãe foi motivo suficiente para a irmã insistir na retirada não apenas do armário e da escrivaninha, o que era da sua ideia no início, mas de todos os móveis, com exceção do indispensável canapé. Claro, não era apenas a teimosia infantil e a autoconfiança tão inesperada e adquirida a muito custo nos últimos tempos que a conduziram até essa exigência. Ela também tinha observado, de fato, que Gregor precisava de bastante espaço para rastejar, e os móveis, pelo que podia ver, de modo algum eram utilizados. No entanto, é provável que também viesse à tona o espírito entusiasmado de uma garota de sua idade que busca satisfação em toda oportunidade, e pelo qual Gretchen se deixou seduzir. Ela quis tornar a situação de Gregor ainda mais apavorante, para poder realizar por ele ainda mais do que fizera até então. Pois em um quarto no qual Gregor reinasse inteiramente nas paredes vazias, nenhuma pessoa, além de Gretchen, jamais teria confiança de entrar. E assim, não se deixou dissuadir pela mãe, que também parecia insegura de tanta inquietação dentro daquele quarto. Ela logo se calou e ajudou a irmã, com as forças que tinha, na remoção do armário. Bem, Gregor ainda podia abrir mão do armário em caso de necessidade, mas a escrivaninha precisava ficar. E mal as mulheres haviam deixado o quarto com o armário, contra o qual se apertavam ofegantes, Gregor pôs a cabeça para fora da proteção do canapé para ver como poderia intervir com cuidado e o máximo de consideração possível. Mas, por azar, foi exatamente a mãe que retornou primeiro. Enquanto Gretchen agarrava o armário no quarto ao lado e sacudia para lá e para cá sozinha, sem obviamente tirá-la do lugar, a mãe, no entanto, não estava acostumada à visão de Gregor. Ele poderia adoecê-la, e assim Gregor se abraçou apavorado em uma corrida de costas até a outra ponta do canapé, sem conseguir evitar que o lençol à frente se movesse um pouco. Bastou para chamar a atenção da mãe. Ela hesitou, ficou por um momento parada e em seguida voltou até Gretchen. Apesar de Gregor dizer o tempo todo a si mesmo que nada de extraordinário estava acontecendo, apenas alguns móveis estavam sendo trocados de lugar, logo precisou admitir que aquele zanzar das mulheres para lá e para cá, e seus chamados breves e arrastar dos móveis sobre o assoalho, o afetavam como um grande alvoroço alimentado por todos os lados. E ele precisou forçosamente dizer a si mesmo que, por mais que encolhesse com firmeza a cabeça e as pernas e estremesse o corpo contra o assoalho, não aguentaria muito tempo tudo aquilo. Elas esvaziaram seu quarto, levaram tudo o que lhe era caro, o armário no qual estava sua serra de arco e outras ferramentas já haviam carregados para fora. Agora, afrouxavam do chão a escrivaninha firmemente presa, na qual ele havia feito suas tarefas como estudante de comércio do ginásio, até mesmo da sua escola primária. Não tinha mais tempo de testar as boas intenções das duas mulheres.
cuja existência ele, aliás, quase havia esquecido, pois trabalhavam mudas de exaustão e se ouvia apenas a batida forte de seus pés. E assim ele irrompeu. As mulheres se apoiavam na escrivania nesse momento para tomar um pouco de fôlego no quarto contíguo. Mudou a direção da corrida 4 vezes. Não sabia realmente o que deveria salvar primeiro, pois viu na parede, que no mais já restava vazia, a realçada imagem pendurada da dama vestida com peles. Rastejou parede acima e se apertou contra o vidro, que o segurou e lhe propiciou uma sensação agradável na barriga quente. Ao menos esse quadro, que Gregor agora cobria por completo, certamente ninguém levaria embora. Ele girou a cabeça na direção da porta da sala de estar para observar as mulheres em seu retorno. Elas não haviam desfrutado muito de descanso e logo voltaram. Gretchen havia posto o braço ao redor da mãe e quase a puxava. Então, o que levamos agora? Perguntou Gretchen, olhando ao redor. Então seu olhar cruzou com o de Gregor na parede. Provavelmente apenas pela presença da mãe, a garota manteve a compostura. Abaixou o rosto na direção da mãe para evitar que ela olhasse ao redor e disse, embora de forma trêmula e impensada: Venha, seria melhor se voltássemos à sala de estar por um momento. A intenção de Gretchen era clara para Gregor. Ela queria pôr a mãe em segurança e depois escorraçá-lo da parede. Bem, ela poderia até tentar. Ele estava sobre a imagem e não arredaria dali. Preferia pular no rosto da Gretchen. No entanto, as palavras da garota tinham servido apenas para intranquilizar a mãe, que deu um passo para o lado, avistou a imensa mancha marrom sobre o papel de parede florido, e antes mesmo que realmente tomar consciência de que era Gregor aquilo que via, clamou rouca: Ai, meu Deus! Meu Deus! E caiu com os braços estendidos sobre o canapé, como se desistisse de tudo, sem se mover. Ah, Gregor! Gritou a irmã, com o punho erguido e olhar penetrante. Desde a metamorfose, tinham sido as primeiras palavras que ela lhe dirigia diretamente. Ela correu para o quarto contíguo para buscar alguma essência com a qual pudesse despertar a mãe do desmaio. Gregor também quis ajudar. Ainda havia tempo para o resgate do quadro, mas havia grudado com firmeza no vidro e teve de se soltar com violência. Então, também correu para o quarto ao lado, como se pudesse dar algum conselho à irmã como outrora. Porém, precisou ficar imóvel atrás dela, enquanto ela fuçava em diversos frascos. Teve um sobressalto quando se virou. Uma garrafa foi ao chão e quebrou, e uma lasca feriu o rosto de Gregor. Algum medicamento corrosivo se derramou sobre ele. Então, Gretchen pegou tantos frascos quanto podia carregar sem esperar mais tempo. Correu até a mãe e bateu a porta com o pé. Nesse momento, Gregor estava apartado da mãe, que talvez estivesse à beira da morte por sua culpa. Ele não poderia abrir a porta se ele não quisesse espantar a irmã, que precisava ficar com a mãe. Ele não tinha outra coisa a fazer senão esperar. E, oprimido pelas autoacusações e pela aflição, começou a rastejar. Rastejou sobre tudo, paredes, móveis, teto e, por fim, em desespero, quando o cômodo inteiro começou a girar ao seu redor, despecou no meio da grande mesa. Pouco tempo se passou. Gregor jazia enfraquecido ali. Ao redor havia silêncio. Talvez isso fosse um bom sinal. Então, tocaram campainha. Você pode ler agora. Isso.
Oi, calma aí, tá tendo um monte de imagens. Pera aí, vamos acabar por aqui, né? Porque já foi um capítulo. Vamos acabar por aqui. Por algum motivo o Rogério saiu. Sério? Nossa, então a gente agilizou bastante aqui na leitura. É, pelo visto foi bem rapidinho mesmo. É. Bom, acho que já deu. Quantas horas? Já deu uma hora, né? O- Eu acho que ele devia ter tido alguma coisa pra fazer também. Provavelmente a Elisa também, porque ela saiu no meio da chamada. Mas bem interessante a, o que o Gregor tá passando. Nesse caso da família. Eu. Você pode ver também como um tipo de metáfora, sabe? Um tipo de metáfora que eu compreendi como se fosse um tipo de metáfora que o Gregor é um cara depressivo e essa metamorfose é tudo uma metáfora da depressão, sabe? Intensa dele, que não deixa ele nem sair da cama, sabe? Aí eu interpretei dessa forma, mas também tem a forma que o livro deixa literal, né? Que ele se transforma, né? Numa espécie de barata, sabe? Tem esses dois modos de pensar. Eu achei bem interessante que o autor deixa, sabe, pro leitor, sabe? Qual que é a ideia que você tem sobre isso, sabe? Você pode pensar de você pode. Eu gosto muito desse tipo de escrita que dá ao leitor, sabe? Você decide, é a sua interpretação. Achei bem interessante essa parte que você pode pensar ou metaforicamente ou no literal que ele realmente se transformou, sabe? Do nada numa barata, tá tendo essa transformação, sabe? Mas com todos os problemas socioemocionais com a família dele, que a família dele já estava usando ele há muito tempo, eu acredito, na minha opinião, que isso seja uma metáfora para a depressão severa que o Gregor está passando, que ele não consegue nem se levantar e que não consegue nem mesmo tomar banho, que a irmã dele tem que abrir a janela, sabe, para ele, porque ele realmente não faz não se cuida de si mesmo, sabe? Com toda essa a transformação dele já explica metaforicamente. Qual que é a sua ideia em relação a isso? De, uh, ah, interessante. Mas foi isso, foi essa nossa reunião. Provavelmente é, eu deixei gravado, já vou deixar no nosso no canal do YouTube, né? Sim, 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 sim. Entendi, entendi. Mas foi isso. Ah, realmente, realmente. Bom, vamos conversar mais sobre isso quando a gente terminar no nosso próximo encontro. Tô gostando bastante aí do Metamorfose. Eu achei que ia demorar um pouquinho, mas realmente foi bem rápido. Se não tivesse o problema, o meu problema na última.
Na reunião retrasada, eu acho que a gente já terminaria essa semana, se eu não me engano, né? Mas tanto faz então nesse quesito. Então é isso. Beleza. Tchau. Tchau. Boa noite pra você também.